É, Meus queridos doutores na parte de audição, otorrino, otorrinolaringologia, otorrino, eu estou lembrando como é que fala o nome. Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Isso. Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Então, os médicos de audição, meus queridos amigos e cientistas nessa parte de audição, eu sempre quis gravar esse vídeo que eu vou gravar agora. Meu pai, ele tinha problemas na audição e um dia ele foi fazer exames para ver o que ocorria e foi diagnosticado que ele tinha uma carne esponjosa e que precisaria fazer uma cirurgia, tipo fazer um corte assim. Era o que eu sabia, para remover a tal carne esponjosa. Mas meu pai não quis fazer esse tal procedimento. E daí meu pai estava vendo aparelhos de audição em Itapetininga. E daí quando ligaram para chamar meu pai para conversar sobre o assunto do aparelho, meu pai já tinha falecido. Bom, o que eu vou contar aqui de interessante para vocês que são otorrinos e cientistas nessa parte de audição, eu sempre quis ter uma resposta disso que eu vou falar. Inclusive meu pai escrevia muitas palavras erradas, pronunciava palavras erradas por falta de audição. Inclusive ele dizia que a matéria que ele não ia muito bem na escola era português. E meu pai era muito bom com números. E tanto que a matéria que ele dominava era matemática na escola. Então um dia, sabe, meu pai estava vendo vídeos na internet. Ele gostava muito de ver vídeos de trem. Bom, é claro, como ele não tinha boa audição, então ele levantava o volume, né? Aumentava o som do volume para ouvir. E às vezes acontecia, quer dizer, sempre acontecia, a internet era lenta na época. Eu não sei se era a internet que era lenta, ou era o computador que era lento, ou era porque eu tinha muitos arquivos no PC, eu não sei. Mas era lento. Então, às vezes, estava lá meu pai vendo os vídeos, e então o vídeo parava de carregar. E daí, enquanto o vídeo não carregava, às vezes tinha uma garrafa PET ao lado, e meu pai tinha essa mania de ficar fazendo assim. Enquanto ele esperava carregar, né, o filme, ele ficava assim. Mania, né? E pelo que eu sei,
meu pai tinha esse problema de audição desde muito jovem. Eu não sei se ele nasceu com o problema de audição. Eu sei de uma história que meu pai, quando era bem jovenzinho, ele tinha um pouco de dificuldade nas pronúncias da palavra. Não sei se por conta da audição ou não, se ele já tinha esse problema ou não, eu não sei dizer. Mas meu pai era muito inteligente. Embora, como eu disse, ele pronunciava palavras erradas, escrevia palavras erradas, e a falta de audição judiou bastante do meu pai. A falta de audição fez com que meu pai assim perdesse várias oportunidades, entre aspas, de ouvir o que precisava ouvir, né? Tipo, ele ia na igreja, às vezes ele ouvia o que a pessoa lá na frente que atendia o culto, às vezes ele ouvia, às vezes não, ele sentava no segundo banco até para ouvir um pouco melhor. Tinha um irmão aqui em Itapeva, ele já faleceu. Quando ele levantava, ele falava bem baixinho. Daí a gente perguntava para meu pai o que ele tinha ouvido. Meu pai brincava, eu ouvi. Daí nós falava, o que o senhor ouviu? Ele dizia, é porque ele atendia o culto e pregava bem baixinho. E na parte de comércio também, meu pai sofreu também nessa parte de comércio pela falta de audição. Mas, e tem vezes também que tinha pessoas que saudavam meu pai meio de longe e meu pai não respondia. E muitos achavam que meu pai estava meio que ignorando, não era. Era por falta de audição. Às vezes ele estava no meio de roda de pessoas, ele não ouvia o que todo mundo falava. Tinha que falar bem alto com ele. Então ele ficava meio quieto ali, no canto, no lugar dele. E, bom, continuando a história aí, da audição e da garrafa PET. Então meu pai ficava assim, esperando carregar o filme, o vídeo, né? Ou o filme, qualquer coisa que ele tivesse vendo ali na internet, no computador, e ficava esperando pegar. Bom, um belo dia, ele vai e pega a garrafa PET e coloca assim, sabe? Acho que para descansar a cabeça ou a nuca, alguma coisa, não sei. Ou porque ele fez isso, mas ele fez isso. Uma vez ele pegou e fez isso. Encostou esses dentes aqui, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó. Ele ficou assim. Quando ele colocou a garrafa PET aqui, ele percebeu que ouviu melhor. Então daí, acho que ele pensou que tivesse alto o som, né? E abaixou o volume. E continuou assim. E ele percebeu que continuava ouvindo bem. Ele ficou meio assim. Ué? Pouco ele abaixou mais.
continuou assim. E percebeu que continuava ouvindo bem do mesmo jeito. Daí meu pai ficou meio assim, intrigado. Daí ele fez um teste. Ele pegou uma garrafa PET e colocou assim. Para ouvir a minha mãe falar, conversar, ouvir eu, minha irmã. E meu pai percebeu que ele começou a ouvir bem cada vez que ele colocava a garrafa PET aqui, assim. Quando ele tirava, ele não ouvia. Já, já ouvia muito pouco. Ele ouvia pouco quando ele tirava a garrafa. Retirava a garrafa. Mas quando ele punha nos dentes, ele ouvia muito bem. Tanto que vinha muitas visitas na minha casa quando meu pai era vivo. Então, é o que eu vou dizer. Meu pai era muito inteligente. Meu pai tinha um apelido. O nome dele era Jurair. Aqui na minha cidade ele é conhecido como Jurair, aqui em Itapeva. Mas na cidade onde ele se criou, em Sorocaba, era conhecido como Laí. Não sei por que deram esse apelido de Laí, mas era assim o apelido dele em Sorocaba. Ele nasceu em Londrina, Paraná, e se criou em Sorocaba. Portanto, meu pai era paranaense, mas se criou em Sorocaba e lá foi a maior parte do seu tempo. E quando jovem veio para minha cidade, Itapeva, onde se casou. E então, pessoal, vinha muitas visitas aqui. E quando vinha visita aqui, meu pai já pegava uma garrafa PET e colocava aqui. Daí as pessoas que vinham aqui brincavam com meu pai, né? Que estavam sabendo do caso do meu pai, que ele estava usando garrafa PET para ouvir melhor. Daí o pessoal brincava quando eu vinha aqui. Cadê o aparelho, seu Jurair? Daí meu pai, o aparelho era esse aqui. Que o pessoal dizia, esse é o aparelho. E meu pai pegava e colocava aqui. Então, agora a gente que ouve normal. Se você pegar uma garrafa PET e colocar qualquer coisa para você ouvir, você pode colocar aqui que não vai dar diferença. Aqui em casa todos fizemos esse teste, eu fiz, minha irmã fez, minha mãe fez. Parece que até meu cunhado fez esse teste. E não deu diferença alguma. Se eu colocar aqui, eu não ouço mais. Eu ouço do mesmo jeito que eu estou ouvindo. Mas ele não, ele ouvia nitidamente o que a pessoa falava quando ele colocava a garrafa aqui. Ele punha a garrafa aqui. E pessoal, agora falando um pouco na parte espiritual. Para quem acredita na espiritualidade, sabe que isso ocorre, sabe que isso é verdade. E não tem como provar, porque coisas espirituais não há como provar, né? A pessoa tem que ter a fé. Mas para quem não acredita, fica aí para vocês uma coisa muito interessante. Para vocês que não acreditam. Para quem acredita já sabe que isso é possível. Mas para quem não acredita, tá? Vai ficar uma coisa muito importante para vocês ouvirem aí, na parte espiritual. Meu pai, ele não falava bem
português por falta de audição. Como eu disse anteriormente, ele escrevia palavras erradas, pronunciava palavras erradas e sofreu pela falta de audição. Mas o meu pai tinha um dom, tá? E meu pai recebeu esse dom quando ele estava próximo para morrer, para falecer, tá? Meu pai, ele tinha um dom. Ele falava todas as línguas que você pode imaginar nessa terra. Todos os tipos de línguas o meu pai falava. Vocês que acreditam na espiritualidade, eu sei, vocês sabem que isso ocorre. Mas eu quero dizer para quem não acredita. Vocês me digam como é possível uma pessoa falar todas as línguas do mundo. E outra coisa interessante. O meu pai entendia nitidamente, sem ter aparelhos no ouvido, sem usar isso aqui. Quando uma pessoa falava na sua língua nativa, na outra língua, fosse qualquer língua que fosse, a pessoa falava na outra língua e meu pai entendia nitidamente em português. Então fica aí essa história intrigante para quem não acredita, né? Para quem acredita, sabe que é possível, como eu falei muitas vezes aí, eu mencionei, tá? E esse dom meu pai recebeu sozinho, sentado na cozinha. Ele estava sentado na cozinha, ele estava assim em meditação, conhecido como comunhão por muitos, e de repente ele recebeu o dom. E esse dom ele recebeu também por profecia, que meu avô paterno tinha profetizado na vida dele que ele receberia esse dom. Então, voltando na parte aí científica e na parte material agora, a respeito disso aqui. Fica aí para os otorrinolaringologistas e os cientistas dizer para mim que poderia ser isso, dele colocar garrafa PET e ouvir perfeitamente. Eu sempre quis gravar esse vídeo a respeito dessa parte do meu pai, da audição, relacionado à garrafa PET. Obrigado aí pela atenção. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui pode eu esqueço as palavras, pessoal. É porque eu não converso muito, então eu acabo esquecendo como eu falo. Acaba revolucionando aí na parte da ciência, né? Vamos ver no que esse vídeo vai dar aí, podendo ajudar aí na parte científica. Até breve, meus queridos amigos cientistas e otorrinos
e a todos aí que ouviram o meu vídeo, viram o meu vídeo, viram, né? Viram o meu vídeo. E fica aí um pouco da história, na parte material e espiritual aí, como eu citei aí no vídeo. A paz seja com todos.